E entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele, e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia e do seu copo bebia. E dormia em seu regaço e a tinha como filha. Vindo ao rico um homem, um viajante, deixou ele de tomar das suas ovelhas e das suas vacas, quis para o viajante para que viera a ele e tomou a cordeira do homem pobre e preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse Natã: vive o Senhor que é digno de morte, é este homem que fez isso. Agora eu peço para os irmãos irmos lá para o Salmo 51. Oh, glória! Aleluia, Irmãos, Jesus. Davi havia cometido um homicídio e um adultério. E ele, após cometer esse adultério, ele mandou que colocasse Urias, o marido de Batseba, na frente da batalha, para que ele morresse na frente da batalha e assim ficasse encoberto do adultério que ele havia cometido. Mas ele se esqueceu de que há um Deus que tudo vê. Eita, glória a Deus! Aleluia! Aqui no Salmo 51, antes de ler o Salmo, é bom lembrar que esse tipo de crime cometido naquela época, a pena capital era a pena de morte e por apedrejamento. Aí talvez alguém pergunte: mas se o crime de morte era por apedrejamento, por que Davi não morreu? Porque ele era rei? Porque ele era melhor do que todo mundo? Não. Ele não morreu por causa dessa palavra. No Salmo 51, até o versículo 4, Davi era um homem condenado à morte. Mas no versículo 5, Deus mudou a sentença de Davi. Você vai entender por quê. Ele disse assim no versículo 5: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Essas palavras soaram tão forte aos ouvidos de Deus, porque talvez alguém pergunte: mas por que um simples versículo, uma simples palavra dessa, mudou a sentença da vida de um homem? Porque quando ele disse essas palavras, ele não estava falando do pecado original, mas ele estava falando de si mesmo, da forma com que ele veio ao mundo. Porque Davi, ele não era irmão original dos seus outros irmãos. Davi, ele era fruto de um relacionamento extraconjugal do seu pai Jessé. E ele foi sincero naquela oração. Ele disse a Deus: em pecado me concebeu minha mãe. Ele reconheceu a sua pequenez, ele reconheceu o seu erro, e Deus teve misericórdia dele.